Ai, 2026 vai ser meu ano. 2026, tudo vai ser diferente. Eu estou sentindo que esse ano vai ser diferente. Aí a gente virou o ano, quem pulou onda, pulou. Quem bebeu, bebeu. Pá! Venezuela sendo atacada. O Trump fazendo patifaria na cabeça da gente. E a gente aqui só querendo fazer o quê? Comer uma uva, querendo comer um negócio ali de ervilha, não, é lentilha. Para ter sorte. Mas do que adianta a gente poder pedir sorte se a gente não sabe se vai ter futuro? Como é tão irônico esse menino. Até porque a gente está aqui para poder falar sobre o quê? Venezuela, pois é. Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente poder conversar e montar esse episódio aqui, que vai é o primeiro do ano. Mudei o que eu ia fazer, né? Porque motivos óbvios, porque não é todo dia que entra um país dentro do outro, né? Se bem que a gente sabe muito bem que está acontecendo mais do que era para acontecer. Mas trouxe aqui um compilado para a gente poder entender o que está acontecendo, do porquê que a Venezuela é um país rico em petróleo, mas acaba sendo pobre, quais são as intenções em relação ao Trump, né, sobre a Venezuela, e o que a gente pode esperar e principalmente o que pode afetar a gente aqui nesse nosso grande fazendão com Wi-Fi. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no PresleyCast. Antes de mais nada, venho aqui fazer a velha ação do mendigo online. Presley, você vai pedir Pix, dinheiro? Não, mas eu vou pedir engajamento, que é quase a mesma coisa quando você está falando de criadores de conteúdo. Pois é, então assim, se você está assistindo pelo YouTube, faça-me o favor, né, de deixar o seu like. Tem aquele negócio de hype, não sei como é que funciona, também não vou atrás de saber agora. Tem aquela questão, pô, eu tô ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Deezer. Deixa o teu comentáriozinho ali, que ajuda muito, inclusive para poder entregar para outras pessoas, porque é assim que o algoritmo funciona, né? Tem uma pá de episódio que eu já fiz aqui falando sobre isso também, como funcionam os algoritmos das redes sociais e como eles estão operados para fazer a gente consumir mais. E aí, eu dividi aqui em algumas sessões esse episódio, justamente para tentar ajudar com que você consiga não somente ter essas informações, mas formar a tua própria opinião. Aqui tudo que eu falar é com base naquilo que está escrito na história, né, em relação a isso. Eu não tenho nenhuma formação especialista na economia venezuelana, no meu doutorado, meu mestrado, nada disso. Mas a gente tem sim todo esse conhecimento em relação à economia norte-americana, a economia latina, a economia regional. Então eu estudei bastante sobre isso na faculdade, a gente estuda a economia do Chile, Argentina, Venezuela e vários outros. Então a gente meio que entendeu como que as coisas chegaram onde chegaram, né? Então basicamente eu vou tentar trazer para vocês essas informações. É aquela velha história, a internet está aí, se você quiser conferir, checar tudo, pode checar. Todas as fontes eu vou tentar deixar aqui, né, se eu não esquecer de novo, na descrição do episódio, para você ir lá e consultar caso você achar que eu estou mentindo aqui e pregando uma pecinha em você. Mas beleza, o que está acontecendo agora, né, para você ainda que não está muito entendendo e só está resumindo algo tipo, Estados Unidos foi lá, caçou o Maduro, pegou ele, jogou ele para os Estados Unidos para poder julgá-lo lá, né? Em teoria, já tem um tempinho ali que eles estão trocando umas farpas, né? E os Estados Unidos, sempre, de muito tempo atrás, eles possuem essa estratégia de encontrar recurso natural e começar a agir para ter acesso de uma maneira privilegiada. Atualmente, você tem ali, que a gente vai entrar mais adiante, né? Você tem uma galera que está se conectando ali, a galera está flertando, deu like no Tinder, que é o quê? China, Rússia e Venezuela. E aí quando você está falando de um item como petróleo, eu fiz até um vídeo no Instagram falando sobre isso, né? No TikTok e tudo mais, falando, olha galerinha, é sobre petróleo, mas não é sobre petróleo apenas. Por quê? Porque quando a gente está falando só do petróleo, a gente pode colocar na balança como se fosse alguma coisa do tipo, acabou o petróleo, acabou a porradaria. E não é assim que funciona. Se amanhã eles falarem que a farinha de mandioca é o novo petróleo, quem tem farinha de mandioca, que segure a sua, entendeu? Porque vai ser a farinha de mandioca que vai regenciar o mundo. E aí eu vou tentar fazer uma análise aqui com base na história, com base na economia, fazendo um grande emaranhado de coisa aqui. Então pode ser que esse podcast, esse episódio de hoje, fique bem grandinho. Espero que não, porque eu tô gravando isso aqui na hora próxima do almoço e quando eu começo a ficar com fome,
Com o quê? Com ódio. E se eu ficar com muito ódio, eu vou parar na metade, porque eu vou falar assim, acabou, né? Chega, já fiz o que tinha que fazer. Até porque é de graça, essa pessoa que tá ouvindo não deixou o seu like, não compartilhou no grupo com a família, com os amigos, com o condomínio. Ué, e eu vou ficar aqui passando fome? Ah, não, pode parar com isso. Mas vamos lá. O que muitas pessoas estão utilizando como justificativa nesse momento depois da invasão dos Estados Unidos? Assim, não adianta falar que foi lá para poder trazer democracia, para poder contribuir contra o narcotráfico, coisa do gênero, porque não é bem assim que funcionam as coisas, né? Até porque, se a gente for falar sobre crimes que aconteceram na América Latina, a gente não tem como associar apenas a Venezuela. Nós temos Colômbia, nós temos outras, que inclusive o próprio Donald Trump já sinalizou e falou, galerinha, eu não mexi com eles, eu não fui lá buscar a cabeça deles, porque eles são meus amiguinhos, então deixa eles fazer merda à vontade. E tá foda porque tá cada vez ficando mais claro isso, né? E agora eu queria lembrar pra vocês uma coisa que eu vi que muitas pessoas não estão fazendo, juntando Lé com Cré. Lembra que algum tempinho atrás, uns meses atrás, surgiu aquela ideia de falar com que o PCC e que o Comando Vermelho e outras organizações criminosas no Brasil fossem entendidas como terroristas? E a direita falou, é terrorista sim, que sei que, não sei o que lá, é a galera que faz não sei o que, é filho do Lula. E começou a juntar umas coisas assim, né? Por quê? A gente vai entrar aqui em alguns exemplos, e mais uma vez, aqui não é especulação, são coisas que aconteceram. Porque a partir do momento que você tem uma classificação de terrorismo, narco alguma coisa, que inclusive o Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, eu sempre confundo qual que é os dois, mas acho que foi o Eduardo Bolsonaro, que falou que aqui no Brasil estava acontecendo exatamente isso, que nós tínhamos no Rio de Janeiro narcotráfico. E aí que entra essa questão. A partir do momento que você tem esse tipo de classificação tendendo ao terrorismo, você tem algo que é a validação de uma ação internacional. E óbvio, não vou entrar nos pormenores da diplomacia dessa história toda, mas você já pode entender que a partir do momento que você tem uma validação, que a galera, né, os Estados Unidos viram e falam, opa, tá rolando um buchicho ali, hein, tá rolando um negocinho ali que não vou gostar muito bacana, hein, quem só pode roubar sou eu. Aí eles falam, tenho a liberdade, tenho uma carta branca para entrar lá e sair tacando pau em geral. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente entendesse aqui, sabe? Não é uma justificativa plausível, porque se fosse assim era para entrar em outros lugares também. A questão, por exemplo, do tráfico, né? Quem produz muita farinha, aquela de cheirar, para eu não usar o nome aqui e não cair o vídeo. Aquela farinha de cheirar, por exemplo, que deixa o povo doidão para poder ficar agitadão, essa farinha ela é muito, muito, muito produzida, por exemplo, na Colômbia. E por que não entra lá? Então, né? E quando você está falando de estrutura, né, dentro do seu... Porque a motivação estamos aqui para proteger os norte-americanos, né? Quando você joga essa, para jogar assim pro povo colar, você fala assim, porra, então eu vou ter que ir lá no cara, tacar pau nele, porque eu não tô dando conta de fechar minha fronteira? Então é um negócio que não faz muito sentido, porque se você quer impedir, né, de fato impedir, você consegue endurecer muito mais a legislação, as regras para você proteger o seu país de uma maneira interna. Então, quando você quer resolver um problema de fato, que tange a algo que é internacional, você faz isso, né? Então, eu vou fazer uma associação meio besta, mas a taxação das blusinhas foi isso, né? Então você, ao invés de você chegar e falar assim, vou lá comer a China na porrada, porque eles estão mandando produto chinês para cá, você fala, vou botar uma tarifa ali, porque aí para de importar a galera, né? E por aí vai. Mas, no contexto como um todo, né? Adorei essa associação que eu fiz de última hora, muito freestyle, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar nesse contexto, né? Mas o que tem muita gente replicando agora, né? Que a partir do momento em que você tem uma sociedade como a Venezuela, que está vivendo, né, inclusive ela é parâmetro, né, Paulo Guedes e Primo Rico e Bruno Perini que o diga, né, nós vamos virar uma Venezuela, e eu já expliquei, né, algumas vezes aqui, não aqui, né, mas em vídeos, sobre a história, a trajetória da Venezuela como um todo, do porquê que eles, né, têm essa característica. E eu vou tentar pegar aqui também dessa forma. Mas o que tem sido usado como slogan hoje é o socialismo que deu errado, que deu certo para o Maduro.
E aqui eu quero que a gente já comece a entender esse contexto de que não é algo que começa ou que termina no Maduro, da mesma forma que não é sobre o Trump, sobre o petróleo. Não. A gente tem na história diversas invasões dos Estados Unidos, diversas inserções da época que o Trump era criança, menino adolescente. Então não é sobre essas figuras específicas. O Maduro, ele é o sucessor do Hugo Chávez. Então você tem toda uma estrutura que é desenhada lá atrás, que até hoje perdura. Então a gente precisa também encontrar esse lado pra gente não ficar, você tá passando pano pro Trump? Não, se eu pudesse, eu passava outra coisa, né? Vou ficar quieto. Mas a gente tem que também entender qual é o contexto, porque, né, se porventura o Trump cai, morre amanhã, igual morre esse ano, igual uma vidente falou que vai bater as botas, vai surgir outro filho da puta que vai fazer a mesma coisa ou pior. Então, beleza, né? A realidade da Venezuela em si, ela não vai caber em uma situação única, como assim, uma única resposta. Você tem uma explicação que não é também necessariamente moral ou ideológica. Quando a gente está falando sobre esse slogan que estão utilizando, né? Foi um regime ditatorial. Eu concordo, inclusive, que as eleições foram fraudadas, tá? Porque, tipo, você não tem nenhum tipo de órgão que foi competente para poder fazer isso, então você tem indícios, inclusive, de fraude. Então, aqui não é defesa alguma ao regime autoritário, porque independente de esquerda ou de direita, eu Presley Vasconcelos, não sou favorável a nenhum tipo de regime ditatorial, nenhum tipo de regime autoritário. Presley, nem que for para poder pegar a galera bolsonarista no pau? Quem sabe? Tô brincando. Não, dessa forma também não coopero. Então, a crise venezuelana, ela se torna um resultado de uma dependência que foi estrutural. Se eu pudesse resumir para vocês, é uma dependência estrutural principalmente única, uma dependência de um tipo de commodity. Você teve uma sabotagem econômica externa em diversos momentos e erros políticos internos que, somados a uma, como é que eu posso dizer, correlação internacional de forças que eram desfavoráveis a eles, né? Vou tentar explicar cada passo para a gente não sair, o que ele tá falando? Mas, em suma, você tem a sabotagem interna e externa e você tem a dependência única de uma commodity de uma maneira estrutural. Então isso complica bastante. Por quê? Vamos lá. Vamos começar lá atrás, né? A Venezuela, lá desde o século XX, quando começaram a perfurar e começaram a encontrar, ela foi entendida como se fosse um grande polo petroleiro, tá? E aí lá atrás, eles falaram assim, opa, a gente tá aqui, conseguimos então fazer o mundo girar, porque você imagina só, você do nada, você tem a sua casa, você tem seu quintal, e aí você fala, puta merda, hein, gente, encontrei aqui ouro, encontrei Bitcoin na minha árvore de casa, plantei jabuticaba, do nada cresceu Bitcoin. E aí, o que você faz? Né? Você fica rico. Então, naturalmente, foi isso que aconteceu com a Venezuela. Inclusive, a Venezuela se tornou um país muito rico, superando, inclusive, países como o Japão, tá? Foi uma grande economia em relação ao sistema petroleiro. Petroleiro, tá certo? Fala sistema petroleiro, petrolífero, de petróleo? Vocês entenderam, né? Vocês não são burro. E aí, a ideia né? Quando você tem um país que é rentista, como assim? É um país que vai viver com base no sistema financeiro também, tal qual a gente aqui no nosso grande fazendão, e você é dependente de um único produto. Por quê? Por muitos anos, o governo, quando viu, né, falou, caraca, velho, caracas, a piadinha de tio do pavê, né? Tipo, caraca, galerinha do canal, e tanto petróleo, vamos investir nessa merda. A partir do momento que você começa a investir de uma forma majoritária e você tem uma baixíssima diversificação produtiva, você fica com uma vulnerabilidade externa que já existia, no caso da Venezuela naquele período, aumenta. Então isso não é de fato uma estrutura do socialismo, é o capitalismo dependente da forma como a gente conhece e vê
na América Latina como um todo, né? A diferença básica aqui, né, e quando as pessoas costumavam fazer, nós vamos virar uma Venezuela por causa do Lula, e não sei o que não sei o que lá, e tudo mais, e até hoje a gente não tá comendo cachorro. A diferença crucial em relação a gente com a Venezuela era basicamente a diversificação produtiva, né? Nós temos aqui commodities, nós temos um grande fazendão com Wi-Fi, mas a gente não planta só laranja, só soja, né? Então, se der problema na porra da soja, tem alguém vendendo frango. Se der problema na porra do frango, tem alguém fazendo boi. E por aí vai, né? Então, a gente tem ali durante décadas a elite econômica venezuelana deixando de lado o papel desenvolvimentista para poder fazer um papel rentista e do âmbito do petróleo. Como assim? Primeiro, né, a galera que estava rica começou a dominar mais ainda. Então eles começaram a falar, vamos viver importando coisa, especulação cambial, para a gente poder ter dinheiro, né? O que seria especulação cambial? Basicamente é você ir lá e começar a trabalhar com dólar, compra, venda, blá, blá, blá. E quando você tem um mundo todo dependendo do petróleo que você produz, como eu falei lá atrás, você gera um fluxo de capital muito forte e você pode brincar com o câmbio, né? Ganho, perco, hoje sobe, hoje desce, e por aí vai. Então você vira ali um grande cassino nesse contexto, né? E aí quando você tem uma renda muito grande proporcionada pelo petróleo, essa renda ela acaba sendo escoada para poucas mãos. Então você tem ali já naturalmente crescendo uma economia super concentrada. E essas economias super concentradas, tal qual a gente aqui no grande, né, nosso grande fazendão, você acaba tendo um problema muito grande que não há interesse em investir em infraestrutura e diversificação de renda. Pensa junto comigo, né? Se porventura você tem um puta de um sistema de petróleo que está dando muito dinheiro, não é mais viável você se meter mais ainda nessa indústria do que de fato você falar, opa, vou tentar plantar mandioca. Mas alguém está pedindo mandioca? Não, mas tem que ter mandioca. Tá entendendo? Então, o que aconteceu? Você não constrói um parque industrial e, mais uma vez, venho aqui falar com vocês, olha, a industrialização é uma coisa que não só... Eu vi um vídeo do cara falando, a resolução da distribuição de renda é combater a inflação. Amor, é sim. Porque se fosse fácil, assim, países, então, que vivessem com zero inflação seriam, tipo, né, fundamentais, assim, em relação a isso. Os Estados Unidos, por exemplo, 1/4 da população vive fodida por causa de problemas relacionados a dessa situação, né? Então, não é bem simples assim. Mas você diversificar a sua economia no âmbito industrial, que tem poder de dinamizar a economia, é sim uma das, se não a maior forma de você conseguir diminuir a desigualdade de renda, né? Porque você tem ali a geração de renda, de emprego no geral. Então você tem ali a galera que focou só no petróleo, e aí, Presley, só vendia petróleo? Não, tá? Existiam outras coisas. Mas é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, eu não conheço o estado, mas o que eu conheço é o que me falam, né? Mas supunhetamos que Goiás só plante soja e gado. Então, o que acontece? Você não tem uma diversificação grande que, se porventura o Brasil inteiro, o mundo inteiro fala assim, acabou, vamos virar vegano e não pode comer soja. Comer soja dá conflito com o Monjaro e ninguém vai querer comer mais. O que acontece? Goiás cai. Então, basicamente, a economia venezuelana ela ficava refém de todos os processos e fluxos esqueci o nome do negócio, ciclos que o petróleo possuía, né? Então, o petróleo subia, você tinha muito dinheiro, muito consumo, muita renda rolando, e aí você tinha que várias pessoas ficaram muito ricas durante esse período. Só que quando caía, o país inteiro entrava em crise. Por quê? Porque quando você tem um processo não somente inflacionário ou queda de desemprego, queda de renda e tudo mais, quem tem muito dinheiro consegue se manter ok. E é pouco afetado, diferente das pessoas, dos trabalhadores e de outras pessoas, porque a população foi subindo, você tem outras culturas que foram crescendo, então você não tem só o petróleo, né? Você tem outras culturas que foram também sendo feitas, então é toda uma estrutura. Agora, vamos tomar uma aguinha? Aquele nosso momento da hidratação, que nossos rins em 2026 não sofrerão.
Daí outra coisa muito importante também é que durante o período em que boa parte do mundo estava... Boa parte do mundo não, né? Vamos colocar só a América Latina. Que a América Latina estava trabalhando em industrialização, que estava trabalhando ali a questão de estrutura, né? Nós estava aqui enfiando rodovia para tudo que era canto, nós estava ali fazendo siderúrgica, hidrelétricos, caralho. Eles estavam meio que estagnados em relação à tecnologia, justamente por isso. Até porque vários contratos e vários subsídios em relação ao governo, né, do governo para algumas empresas, eram feitos para o ramo do petróleo. Então você pensa assim, boa parte dos impostos pagos pelas pessoas era direcionado para subsidiar empresas que iam fazer petróleo. Então era complexo, né? Fazer não, né? Extração no sentido geral. Então esse modelo, antes do Hugo Chávez, ele já era um modelo muito frágil. Então se continuasse, independente de socialismo, de porra do cacete A4, ainda assim ia dar esse problema, né? E qual que foi a questão pra mim que começou a dar má merda ali, né? Porque quando você tem um problema como a grande elite, né? Grande não, né? Vamos chamar de pequeno porque também não era enorme assim também não. Mas quando você tem a elite venezuelana com muito dinheiro e começa a negociar com os Estados Unidos em dólar, você começa a encontrar, por exemplo, alguns entraves que aconteceram, algumas sanções impostas pelos Estados Unidos muito antes, né, do caso dos anos 90, dos anos 2000, coisas recentes. Então, por exemplo, lá em 2014, né, trazendo algumas recentes, várias sanções que os Estados Unidos aplicaram geraram uma espécie de estrangulamento financeiro. A Venezuela que a gente conhece hoje, que o Paulo Guedes e o Thiago Nigro fizeram chacota e ficaram falando que a gente se tornaria, vem dali. A partir de 2014, você tem várias sanções que fizeram com que o país perdesse muito dinheiro. Então, quando você tem... Lembra aqui do tarifaço do Trump? Pensa isso numa escala muito maior e por muito mais tempo, né? Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo e ele falou, olha, Presley, a minha fábrica foram mais de 5 mil pessoas mandadas embora por causa do tarifaço do Trump. Então você pensa isso em outra escala, muito maior e por muito mais tempo. Então, nesse período você teve lá bloqueio de ativos, você teve confisco de reserva, você não tinha acesso a crédito internacional, até a questão que está acontecendo recentemente, né, a perseguição de navios, porque imagina só, você está levando um navio seu ali que você está escoando, você vai falar assim, vendi ali para a China, eu vou lá entregar para eles. Plau! Na cabeça da galera, o navio cai, vai para o mar, todo mundo perde, porque ninguém vai pular para poder segurar barril. Acabou, né? Foram lá bilhões, talvez, de dólares ali escoados em relação a isso. Então você tem empresas, pessoas, políticos que também foram perseguidos pela lógica norte-americana de ser ótimos negociadores, né? Em relação a isso. Então você acaba tendo que, de um lado, você tem uma economia extremamente dependente de uma fonte, né? Que é o petróleo, e do outro você tem uma economia como o dos Estados Unidos, que desde o começo dos anos da década do século XX vem ali botando o dele na mesa e todo mundo tem que lamber, né? Porque alguém decidiu lá atrás. E aí você junta essas duas informações, inclusive com o fato de que esse país ele usa o petróleo como moeda de troca, né? Mas a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Ele troca petróleo? Não, calma, tá? Então você tem, por exemplo, que importação de insumos básicos, tal qual acontece em Cuba, peça, medicamento, alimento e outra coisa, questões de tecnologia, tá? Uma das coisas que eu tava... ainda bem que eu lembrei. Já tava quase esquecendo quando você tem o mundo inteiro produzindo em escala alguma coisa que é feita para poder gerar energia, como o caso do petróleo, você tem avanços tecnológicos, né? Então você imagina lá, galera na Arábia Saudita, no Iraque, pessoal aqui na Petrobras, Estados Unidos, todo mundo, em todos os processos produtivos do petróleo, todo mundo está melhorando, todo mundo entregando muito mais, todo mundo vendendo mais barato, porque tem tecnologia. E aí a Venezuela simplesmente não consegue comprar a porra de uma máquina porque os Estados Unidos falaram assim, não vou te dar essa maquininha que eu tenho. E é óbvio que eles também não tinham tecnologia, e aí acabam ficando para trás. Então você tem vários contextos ali que meio que foi apertando as empresas petrolíferas
né, da Venezuela, para chegar e falar assim, cara, a gente não está tendo como operar as nossas próprias riquezas. É a mesma coisa que você ter ali no caso, né, que eu falei, o seu, sei lá, sua mina de ouro em casa, e aí você não tem como você comprar, como é que fala aquele negócio de bater que é foice? Não é foice, é outra coisa, né, marreta, o diabo é o nome daquilo, né, que bate assim, né, picareta, né, você não tem como comprar uma picareta, então você vai arrancar o quê? No dedo? Não tem como, né? Então o que acontece? A partir daquele momento, a gente começa a enxergar que não vai existir nenhum país que seja subdesenvolvido, periférico, que vai passar por essa porra de forma tranquila, que não vai conseguir, que não vai olhar e falar assim, fudeu pra gente. Por quê? Porque você tem um país imperialista como os Estados Unidos que vai tentando diminuir e jogando diversas sanções que não são apenas formas de punir político A, B ou C. É uma coerção política, é calculado para gerar, inclusive, colapso econômico, instabilidade social e muitas das vezes até mortes. Tudo isso é calculado. Então não tem como a gente se esconder atrás desse negócio do combate ao socialismo, do combate ao narcotráfico, do combate à criação de armas que vão... Porque é tudo uma desculpinha. Então não me assustaria, por exemplo, falar... Estamos entrando com tropas norte-americanas no Amazonas para poder combater o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Que eles são terroristas. Não tá entendendo da gravidade da situação? Porque isso, pra gente aqui do Brasil, a gente vai olhar e falar assim, gente, qual o contexto? Sabe, tipo, qual é o nexo? Pois é mais ou menos assim. Então você vai lá e atinge Caracas por uma coisa específica, que é o acesso ao petróleo. E aí o que acontece? Você tem lá os limites do processo em relação a como que a própria economia interna e nacional se segurava, foram rompidos, porque você tem... Você imagina só, né? Você tá ali, como eu falei, você não consegue comprar sua picareta, você não consegue comprar uma coisa para extrair, não tem máquina, não tem nada. E aí chega o norte-americano para você e fala, olha, querida, vende para mim esses poços de petróleo por tantos milhões aí, porque eu acho que para você vai ser ótimo. Você vai conseguir comprar uma casa em Nova York, você vai conseguir fazer compra na Gucci, você vai conseguir ir na Disney, ver o Pateta. O que você acha? A pessoa fala, vou vender essa merda, porque daqui a pouco meus petróleos... que valia não sei quantos dólar barril, agora não vale mais nada. Então você tem, inclusive, esse rompimento desse modelo rentista interno com a venda de diversas empresas e com a chegada de várias empresas norte-americanas para poder fazer o manuseio, né, tipo, todo o processo produtivo ali em relação ao petróleo. Então, entra nesse contexto, inclusive, né, de tempos à frente, quando você tem esse movimento de várias pessoas entregando o petróleo para outras iniciativas, né, entra alguém ali que é o Hugo Chávez. E mais uma vez, eu não estou aqui para defender ninguém, eu não li a biografia do Hugo Chávez, nem do Maduro, nem nada do gênero. São políticos que também exerceram funções que eu posso chamar de positivas no que tange a desigualdade econômica e social, porque não tem como, tá? O Hugo Chávez entrou e falou, olha, vamos ocupar tudo de novo, essas empresas que estão ali, e aí que começa o problema do que o Trump fala, roubar as nossas empresas. Começa ali, porque eles tomaram, depois eles estatizaram, justamente para poder mexer um pouco mais nessas políticas cambiais, resolver e tudo mais. Portanto, se eu não me engano, se não me falha a memória, a pobreza no período que o Hugo Chávez assumiu, logo no comecinho, era tipo de 70% da população e foi chegando a menos de 10% durante aquele período. Porque começou a fazer um escoamento daquele capital que era direcionado para determinadas empresas, determinadas pessoas, principalmente de fora, começaram a falar, opa, pera lá, vamos usar esse dinheiro aqui, não todo, mas pô, vamos usar esse dinheiro aqui para poder construir uma escola. Então você teve avanços como a redução de pobreza, ampliação do acesso à saúde, à educação, mas ainda assim você não rompia totalmente com esse modelo rentista e unificado, no caso da commodity chamado petróleo, né? Então, você tem, durante o período Chaves também,
muita corrupção, você tem muitos problemas de burocratização dentro do Estado, além de essa transição produtiva não acontecer. Que é aquilo que eu falei lá no começo e que a gente aqui, por muito tempo, já bateu nessa mesma tecla. De tipo, ó, como é que vai ser? Nós vamos ficar só plantando coisa? Ou nós vamos começar também a produzir nossos carros, produzir nossas marcas relevantes para poder brigar com outros países? Porque ser só o quintalzão do mundo, igual os Estados Unidos colocaram lá naquele tweet que saiu essa semana, assim não dá, né? Então, a burguesia venezuelana, ela acabou também entrando nesse contexto de uma forma muito importante, né? Não no sentido de serem inevitáveis, mas de serem positivos, mas sim de, porra, a gente teve um papel crucial aqui na desgraça, que é o quê? Eles começaram a não aceitar perder espaço político. Então, a partir do momento em que você está dentro de um contexto que a galera tá falando, porra, tá tudo pegando fogo, e estrangulamento, e sanção de um lado, sanção de outro, e piripão doce, ativamente eles começaram a boicotar a própria economia. Então você teve fuga de capital. O que seriam essas fugas de capitais, né? Você pega ali um baita de um rico, de um milionário desgraçado, ele pega o dinheiro dele e ativamente ele vai embora por causa do modelo rentista. Ele não tira os poços de petróleo dele daqui. Ele simplesmente vira e fala, galerinha do canal, tchau, vou embora, Pepe, arriba, e vai para outro lugar. Também de conluio, né, de papinho, de conversinha, de maracutaia com norte-americano. Então, quando você está nesse contexto, você tem desabastecimento, você tem sabotagem econômica, você tem sabotagem política, corrupção. Então você tem uma própria... outra coisa, tá? Apoio explícito a golpes na América Latina, tá bom? Porque a gente também tem que lembrar disso, tá bom? Porque a elite venezuelana também ficou metida em muita coisa, tá? Muita coisa. Mas enfim, não é uma burguesia patriota, como a gente acha que tem aqui, né? Então, a gente não, né? A gente não é burro? Ué! Mas como falam daqui, né? Então a gente pode observar que também tem muita semelhança e não é de hoje que isso acontece, né? A partir do momento em que você tem uma estrutura econômica baseada em uma commodity, e aí os donos daquela commodity que ficaram muito ricos, bilionários, os caras de asa, eles começam a sabotar a própria economia para poder ter mais dinheiro, aí, meu amor, não espere que a economia vá prosperar, porque realmente não vai. Então, é uma classe que ficou associada, subordinada ao capital internacional e falou, a gente pode botar fogo nessa merda inteira, joga o meu dinheiro para fora, a gente fica um tempinho aqui, para poder retomar o poder e o controle do Estado. E foi isso que aconteceu. Então, para que a gente consiga também fazer agora a inserção dos Estados Unidos dentro desse contexto, né, mais uma vez, né, eu estou fazendo de uma forma bem resumida até, porque, né, como eu falei, daqui a pouco eu quero almoçar. A gente precisa entender a ordem da geopolítica globalizada, né, não só recente. Como eu falei lá atrás, tem gente que fala, mas os Estados Unidos está perseguindo só por causa do petróleo. Não é só por causa do petróleo, porque se fosse só por causa do petróleo, perseguiria também outras regiões, igual eles fazem, mas a Venezuela não seria exatamente lidada com a forma que ela está lidando, né? Como que ela está sendo lidada, na verdade. Porque a gente precisa enxergar outros contextos. Por que o petróleo é algo interessante? Porque ela é a resposta, sim, mas ela ainda assim é uma resposta incompleta. Os Estados Unidos hoje, eles são extremamente fortes em produção de petróleo. É o maior produtor de petróleo do mundo. Só que eles não têm tantas reservas, né? A reserva da Venezuela agora, de acordo com a reserva calculada, é a maior que existe do petróleo bruto, né? Só que você não pega lá, fura um poço, pega uma mangueira, dá uma chupada e bota no teu carro. Precisa fazer outra coisa, né? Muita coisa, inclusive. Então, os Estados Unidos, tecnicamente, eles não precisam do petróleo venezuelano para poder funcionar, porque também existem outros acordos de petróleo com outras partes do mundo. O controle do sistema, pela ótica imperialista norte-americana, que é a resposta principal para isso. Agora, traduzindo em miúdos. Pensa que você tem um país que durante muito tempo, inclusive hoje, tem uma influência muito grande em praticamente todas as transações globalizadas e as trocas comerciais. Como assim? Você tem lá atrás, vamos voltar lá atrás nos anos 40, tá? 45, 44, lá no período pós-guerra,
que foi feito o acordo de Bretton Woods. O que foi o acordo do Bretton Woods? Eles viraram e falaram assim, ó, a moeda central agora do sistema financeiro vai ser, internacionalmente, claro, o dólar. E vai ter o lastro em ouro. Ou seja, a gente vai fazer com que a quantidade de ouro corresponda à quantidade de dólar. Só que lá em 45 teve outra coisa chamada do Pacto de Quincy, que os Estados Unidos, e isso também é importante levar em consideração, que os Estados Unidos e a Arábia Saudita fazem uma aliança que é mais militar do que comercial. Por quê? Não é errado falar que é mais militar, né? É talvez igualmente, né? É mais comercial do que militar, no final das contas. Por quê? Eles viram falar assim, Estados Unidos, eu tenho muito petróleo aqui, eu sei que tu gosta de petróleo, mas toda hora eu saio no palco Iraque, por diversas causas. Tem como tu dar uma ajudinha, não? Ele falou, o quê? Se você deixar eu adentrar nos teus buracos, irei eu colocar tropas aí te proteger. Eles falaram, tá feito sorvetinho, pode me mandar entrar. A gente vai mandar até um quibe pra eles, né? E aí, basicamente, quando você tem, durante 25 anos, por causa do sistema do Bretton Woods, literalmente, tá? E eu tô usando a palavra literalmente de forma certa e correta, o dólar valia ouro. Olha só que legal, o trocadilho dele. Então, a partir do momento em que você tem o dólar sendo a moeda que todo mundo precisava para poder comercializar, porque esse acordo que foi feito fez com que todo mundo abaixasse as calças para os Estados Unidos, os Estados Unidos têm determinado poder ali de influência em várias situações, inclusive com poderio militar. Então, passando um pouco mais para frente, a gente tem ali em 71, os Estados Unidos viram e falam, acabou com essa porra, não vou tirar mais tropa de lá, acabou. E o próprio o Nixon, ele vai fazer com que a conversibilidade do ouro em dólar acabe. Por quê? Porque o interessante para eles era, porra, a galera tá tentando se resolver ali com o ouro que tem. E aí, a quantidade de ouro que eu tenho é a quantidade de dólar, né? Vai ser lastreado nisso. Eu quero fazer com que a minha moeda seja fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? É uma moeda que não tem lastro. É a moeda impressa. O real é assim, né? O dólar é assim, o euro é assim. Então, o que você faz? Você pega e agora fala, galerinha, essa nota aqui, ó, eu falei que vale 50 dólares e vai valer, você que vai acreditar nesta porra, sim, acabou. E foi isso que aconteceu. Então, era um papel, um valor que era sustentado basicamente pelo poder americano. Então você tem todo um problema que começa a ser criado, que é por que alguém vai aceitar trocar um recurso que é finito, como o caso do petróleo, por uma moeda que simplesmente pode ser impressa, do jeito que quiser. Por quê? E aí, um pouquinho mais pra frente, acho que 74 ou 5, não sei se não me engano, o próprio Arábia Saudita, voltando agora, eles fizeram, acho que foi 74, eles fizeram um acordo e falaram assim, ó, a gente vai criar aquilo que a gente vai chamar de petrodólar. Que é o quê? A Arábia Saudita passa a vender o petróleo apenas em dólar, em troca da possibilidade de reinvestir esses dólares em título do Tesouro Americano, ou poderia fazer ali também, acho que doação para faculdade, poderia fazer doações para instituições ou coisa do gênero, né? Mas basicamente era para você jogar aquele dinheiro de volta. E a partir do momento em que você tem essa lógica, né? Pensa junto comigo. Você tá ali falando, ó, galerinha, só pode vender petróleo com a minha moedinha. Desculpa. E qual que era a lógica? Eles estavam fazendo isso à toa? Não, eles falaram, olha, da mesma forma que a gente fazia há 30 anos atrás, eu venho aqui para evitar esses conflitos e ajudo vocês. Bota a minha galerinha aí para tomar porrada no lugar de vocês. E aí fica dessa forma. Então meio que você cria um sistema que vai se retroalimentando, em que você compra dólares, compra petróleo deles, e aquele dinheiro deles era utilizado para poder sustentar o Estado com a sua dívida pública. É a mesma coisa que você colocar, por exemplo, que dentro dessa lógica,
todo mês, todo o dinheiro que vai lá, eles podem utilizar os petrodólares para poder investir no Tesouro Direto, que é onde, no caso, né, o Estado pega ali o dinheiro para poder se financiar e depois paga essas dívidas, né? E aí esse modelo, digamos assim, se a gente pode chamar dessa forma, começou a ser replicado para outros países da OPEP, né, que é a Organização de Petróleos Unidos, né? E aí quando você fala que por muito tempo o ouro definia a quantidade de riqueza dos países, agora o dólar ele deixa de ser lastreado no ouro e começa a ser procurado, começa a ser entendido a partir do lastro da necessidade energética do país inteiro, do mundo inteiro. Por quê? Quem controla a moeda que compra o petróleo, controla tudo. Então, se o dólar de um dia para a noite começa a valer de 2, pula para 7, o valor do barril do petróleo cresce muito. E aí, como que aquela pessoa na Suíça vai conseguir se deslocar? Vai conseguir comprar alguma coisa? As fábricas que precisam de petróleo para poder produzir, sei lá, plástico. Então você tem ali nas suas ferramentas, nas suas mãos, uma estrutura que foi desenhada por muitos anos, por vários presidentes, de uma forma que os Estados Unidos não somente conseguissem controlar através do dólar, mas eles foram na fonte. Que é tipo, eu tenho poder de decisão e de influência, baseado na minha estrutura militar, no meu poder de porradeiro, para poder definir também, inclusive, quais países prosperam ou não. Porque quando você coloca o preço de algo... E assim, gente, você já viu que o preço da gasolina, diesel, tudo isso quando aumenta, a merda que dá no país, né? Sobe alimento, sobe isso, sobe transporte público, sobe tudo. E isso, a galera perde poder de compra. Então você tem o poder, inclusive, de interferir na inflação de outros países de uma forma que talvez esses países, muitos deles, possam realmente colapsar. Então, eu não lembro exatamente quando foi, que aí teve um momento lá que a Arábia Saudita, o Iraque foi lá, atacou eles, e aí, depois do pega pra capar, ele virou e falou assim, é o quê, minha filha? Você vai vir aqui e vai defender o Iraque? Espera só. Daí foi lá e pegou, colocou um preço que acho que quadruplicou, triplicou, se eu não me engano, acho que quadruplicou o preço do petróleo. E aí, a Europa, os Estados Unidos, uma galera, uma caralhada de gente, eu tinha anotado aqui o período, uma caralhada de gente acabou se vendo nesse contexto, por quê? Porque você simplesmente é refém dessa estrutura. Então você tem, eu lembro, é que eu não vou conseguir lembrar de cabeça e também não vou conseguir achar aqui tão rápido. Mas nesse caso em específico, quando de fato aconteceu, aqui foi em 73, foi a crise do petróleo, isso mesmo. Por quê? Os Estados Unidos vai lá e apoia na guerra do Yom Kippur, não sei se é assim que se pronuncia. Os Estados Unidos vão lá, apoia Israel. A partir disso, a Arábia Saudita reage liderando o embargo da OPEP, né, contra os Estados Unidos e os aliados. A partir desse momento, o petróleo quadriplica de preço e aí você tem recessão global, você tem fila nos postos de gasolina para a galera abastecer. Tudo isso porque os Estados Unidos queriam proteger Israel naquele contexto ali. Então, lá depois, né, tipo, a credibilidade que eu falei que foi construída, digamos assim, por esse poder militar, fez com que o petróleo que fosse ser vendido exclusivamente em dólares e reinvestidos em ativos americanos, fizesse com que o petrodólar, aquela estrutura, virou âncora do poder americano. Porque aí você pensa junto comigo, né? Você não tem mais uma lei que vai regenciar os próprios países a partir do momento em que você tem uma economia que tem, inclusive, poder e domínio sobre essa estrutura. E aí que entra, né? Aí tem alguns casos aqui, né? Que pra gente poder trazer mais a fundo, pra gente poder entender do porquê que cada país foi utilizado dessa maneira, né? A partir do momento em que você tem as estruturas relacionadas ao petróleo que começam a ter, por exemplo, autonomia financeira para poder comercializar petróleo, sem passar pela moeda norte-americana,
você começa a ver as outras nações como uma ameaça estratégica. Por vários momentos, né? Então você tem ali, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu coloquei em ordem alfabética. Você tem no Iraque, que o Saddam Hussein, ele vira que fala, olha, lá no começo dos anos 2000, ele fala, galerinha, a gente vai começar a vender aqui petróleo em euro também, tá? Porque o dólar tá ficando muito caro, mas nós vamos vender em euro também para vocês. Bastou 3 anos. Em 2003, os Estados Unidos vai lá e entra. E pasme, tá? Depois que eles vão lá, entram para levar, né? E qual foi a ideia de entrar no Iraque, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, porque eu sempre confundo às vezes Iraque com Irã. O que acontece? Mas é mesmo. O Iraque, eles fizeram essa putaria porque eles falaram assim, eles estão produzindo lá um negócio, umas armas nucleares lá fodida pra acabar com a gente. E colocou o mundo inteiro como, né, tipo, gente, o Iraque tá produzindo bomba nuclear que vai acabar com todo mundo. E aí as próprias outras nações começaram, vai lá Estados Unidos, dá teu jeito, bota a ordem na casa, a gente não pode fazer um negócio pra matar todo mundo. E aí, recentemente, tá? Recentemente, não foi tipo 3 dias depois, não, foi recentemente, isso, né, lá no começo dos anos 2000. Recentemente, os Estados Unidos soltou uma notinha, igual a imprensa brasileira de vez em quando faz, uma rodapé assim, falando, errei, foi moleque. Porque não encontraram nenhum indício, não encontraram nenhuma prova de porra nenhuma de arma. Muito pelo contrário, eles não tinham nem armamento para enfrentar direito. Preza, teve muitas mortes, teve ataque. Sim, mas não teve nenhuma arma de potencial nuclear do caralho de asa posto ali. Só que, quando vem a invasão, acabou a invasão, o que eles fazem? Iraque agora volta a vender essa porra em dólar. E o que o Iraque fez? Fazer o quê, né? Eu vou tomar uma porrada na cabeça? Não, vou lá e vender essa merda também. Então, você tinha também, né, outros, né, os motivos para a invasão que foram declarados foi do armamento, da ameaça e por aí vai, né? Brasil, você está falando que todo o processo terrorista do Iraque, de não sei o que, da Arábia, né, tudo isso foi válido, foi interessante? Não. Mas eu tô te contando a história pela ótica que os Estados Unidos não contam para ninguém, né? E aí você tem também uma situação em 2011 da Líbia, né? Que foi o quê? Eles falaram, olha, vamos propor com que vender as nossas reservas aqui em ouro africano, né? Fazer com que haja esse dinar de ouro africano, né? A Líbia, ela possui grande reserva de ouro nesse contexto. E lembra que eu falei que ouro também é extração e vira riqueza, né? Do nada, meu filho, em 2011 a galera não começa a entrar lá de novo. E a ideia era, olha, vamos lá, porque tá rolando violência. Preciso entrar lá dentro. Preciso, né? E a própria OTAN, enfim, é muita coisa, né? A questão da Líbia eu não lembro muito bem como é que foi, eu anotei pouco. Eu só anotei ali que foi a mesma história ali da questão de colocar o dólar, transacionar as coisas em relação à sua própria moeda, né? E perder ali um pouco essa dependência dos Estados Unidos. E aí você tem outras nações, né, que eles não entraram tacando bomba, que é a questão do Irã, a Rússia e a China. E aí que entra um ponto principal aqui para a gente poder já começar a se endereçar para o final. Eu adoro essa palavra, se endereçar. Que é o quê? A partir do momento, né, que você tem... acabei de encontrar a anotação que eu tinha feito. Que a Líbia foi destruída em 2011 após Gaddafi propor um sistema monetário africano lastreado em ouro. E aí você perderia a dependência, né? Então foi basicamente isso mesmo. Falei certo o que eu tinha imaginado. E aí que entra esse ponto, né? Aí a gente volta para Venezuela. Agora que a gente fez aquele passeio ali, viu Bretton Woods, petrodólar, Arábia, Iraque, porrada, a gente volta para cá. Porque a Venezuela tem uma reserva desgramada de grande de petróleo, correto? Correto. Além disso, possui grande reserva de gás natural também. É um dos maiores né, reservas que também tem no mundo, né? Além de água fértil, mineral e água doce. Sabe quem tem isso também? Chuta. E aí você tem a localização dele.
Você está no hemisfério ocidental. E aquela área onde elas estão localizadas, né? Pensa aí no mapa mundi, aquela região ali da Venezuela. Ela não tá, ela tá para cima, não tá para baixo da linha do Equador. Então, tecnicamente, é uma zona de influência exclusiva dos Estados Unidos desde lá de trás, daquilo que é chamado de Doutrina Monroe, né? Que aconteceu lá em 1800 e alguma coisinha, 1820, 1800 e alguma coisa assim, dessas épocas aí, eu não lembro porque eu estava dormindo. Quando eles viram e falam, Estados Unidos, eu não vou me alinhar a você, Donald Trump, um beijo, toma aqui uma dancinha. E aí eles começam a receber ligação, começam a receber foguinho dos Estados Unidos e da China toda vez que eles postam os stories. E aí eles começam a operar fora do dólar. E eles falam, ó, a gente vai começar a fazer aqui um rolê aqui separado, que não vai precisar desses fudidos. E aí começa exatamente esse problema, né? Que você tem ali que se justifica criar narrativas para poder entrar naquele país, para você fazer o que você achar melhor com essa lógica, né? Então a lógica de política externa americana não é uma lógica comercial, ética ou responsável, e a gente sabe disso. É uma violação, inclusive, do perímetro de segurança e de soberania de cada país. Por mais que a gente não concorde com a estrutura, ou por mais que você não goste do Maduro, você não precisa gostar do Maduro para repudiar o que aconteceu. Porque essa estrutura, como eu estou falando, não é sobre o Maduro, o Chaves, o Trump, o petróleo. Porque se daqui a pouco o petróleo deixa de ser a base da economia que dá poder para os Estados Unidos de controle, eles vão encontrar outro. Porque o intuito aqui é, a partir do momento em que você vê outras nações tão fortes quanto no quesito militar, econômico e tudo mais, se juntando para falar, ó, a gente vai fazer o nosso próprio banco, que é o caso do BRICS, né? O nosso próprio banco, a gente vai fazer o nosso próprio, a nossa própria estrutura aqui de desenho econômico, a gente vai tentar montar uma própria moeda, a gente vai tentar fazer com que as relações comerciais entre a gente seja priorizada. Os Estados Unidos falam, como assim não fui chamado para essa brincadeira aí? E aí vê na economia venezuelana, e é por isso que eles, por muitos e muitos anos, e ainda perdura, apoiam regimes de direita aqui dentro da América Latina. Quando você vê a direita norte-americana apoiando políticos de direita na América Latina, é porque nós somos os fazendões deles. Não é porque eles querem trazer a democracia, a igreja, o conservadorismo. Não, eu queria muito ser inocente para achar isso, mas não é assim que funciona. Então, o que está acontecendo com a Venezuela tem nada a ver com tráfico de drogas, democracia, direitos humanos. Não é sobre isso. É sobre uma estrutura que é desenhada em que os Estados Unidos possuem poder econômico sobre outras nações que possuíram por muito tempo e agora deu uma enfraquecida justamente para que ele se beneficie de tudo que está acontecendo. É aquela velha lógica de o mundo é meu. A partir do momento em que eu enxergo que o mundo é meu, as outras nações precisam operar de acordo com aquilo que eu quero. Então a minha empresa de petróleo vai entrar lá para poder tirar petróleo. A minha empresa de manufaturado vai entrar lá. A minha empresa de energia limpa, de não sei o que, vai entrar lá. Então, o petróleo também é um condicionante nesse momento, mas ele não é aquilo que faz com que tudo seja desenhado em torno do petróleo. Mais uma vez, a ciência, inclusive, está correndo atrás de depender cada vez menos do petróleo. E não ache que os Estados Unidos, com as suas políticas anti-educação, não estejam relacionados também a isso. Porque também existe essa questão de eu já tenho o meu desenho, o meu parquinho pronto ali, baseado no petróleo. A partir do momento em que vocês me trazem cana-de-açúcar, eu vou ter que fazer um novo parquinho com cana-de-açúcar. Então também não é interessante. Então assim, não tem nada a ver com o Trump está querendo fazer isso porque ele quer ganhar uma estátua, quer ser Nobel da Paz, ou ficou puto porque a outra lá... Isso pra mim tudo é cortina de fumaça assim, pra fazer... E é complicado porque você tem outras nações
que não possuem tanto poder de influência e de conexão, que acaba fazendo com que haja esse estrangulamento. Porque a partir do momento que os Estados Unidos têm ali uma base, por exemplo, na Venezuela, se você pega o mapa mundi, Venezuela você vai descendo ali um pouquinho, daqui a pouco você está na Amazônia. Então você tem caminho, inclusive, por terra para chegar nos lugares. E não só ali, como pegar o entorno, né? Então, entende que todo esse contexto, dentro, né, da situação como um todo, ele junta tanto o porradeiro, né, a questão bélica, militar e armamentista, como também os problemas financeiros. E nós, por estarmos associados ao BRICS, por exemplo, nós não temos essa segurança, digamos assim, porque a partir do momento em que eles, visto a Organização Mundial, né, econômica, a partir do momento que eles falam, olha, vou entrar no Brasil, mas vou pegar e vou colocar taxa nisso, vou fazer não sei o que, não sei o que, com Rússia, China e mais uma caralhada de gente. Você acha mesmo que talvez eles vão comprar essa briga? Não sei, né? Eu acredito que talvez não. Mas a Venezuela, ela não é, né, fechando aqui a linha de raciocínio, os governos mudaram, os governos caíram, outros levantaram. Venezuela, nos Estados Unidos também, em outras partes da América Latina. E aqui cito também a ditadura militar que teve envolvimento aqui no Brasil dos Estados Unidos, a crise na Lava Jato, que também envolveu muito os Estados Unidos, como em outros lugares também tiveram crises. Quando você junta tudo isso, você enxerga que não é algo momentâneo, não é sobre o Trump, não é sobre a lógica de imperar do Maduro. Calhou de bater os ovos nesse momento, mas não é dessa forma. Então, a partir do momento em que você tem um país que tem esse grande poder, essa grande influência no mundo todo, e que nós precisamos meio que nos curvar para poder ter acesso ao mundo, a gente tem com que eles ditem as regras. E aí quando você tem um puto igual Donald Trump, ele vai perpetuar isso de uma maneira muito mais escancarada, que é o que ele está fazendo. Ele não tem problema em falar sobre aquilo que ele quer, sobre falar que o petróleo é deles, de falar que as empresas deles é assim, que eles decidem quem que vai governar naquele lugar, como se a gente estivesse falando de uma casa de praia que a gente comprou. E essa é a lógica que eles possuem da gente. Ah, mas eu ouvi falar que não sei quem, que aquele influenciador A, B ou C falou que o Maduro fazia isso, fazia aquilo um outro, que parará, que o pessoal comprava carne, e o povo venezuelano, que não sei o que lá. A gente está concordando também nessa questão. Regime autoritário não é solução em nenhuma estrutura, sobretudo na questão quando a gente olha pela ótica democrática das coisas. Só que isso não dá carta branca para um país como os Estados Unidos entrar e tirar um presidente, levá-lo preso e ainda fazer todo esse cauê do cacete com essa justificativa de estar indo levar direitos humanos, sendo que a gente sabe que no final das contas é para reforçar, para voltar, para retomar talvez uma parte do poder que ele está perdendo. Então, não tem como nós olharmos isso como uma defesa da democracia ou como uma, sei lá, qualquer outro tipo de coisa humanitária. Né? Acabei de ver aqui agora que uma notícia aparecendo que os venezuelanos, nesse momento agora, estão retirando o gás do fogão direto de poço e eles são a maior reserva de petróleo do mundo. Tá entendendo qual é a diferença daquilo que a gente está falando nesse contexto como um todo? Que a gente não está falando de uma estrutura que simplesmente não soube ou é pobre porque foi o socialismo. Não! Eles são pobres, tiveram e têm problemas relacionados a isso, a ter acesso ao alimento, porque você tem ali uma grande reserva de recurso natural que inevitavelmente é atrativo para os Estados Unidos. Então você tem sanção econômica, você tem sabotagem interna e externa. E tudo isso que a gente conversou aqui agora resulta nesse ponto. Então não tem nada a ver sobre isso. O caso venezuelano, ele é estrutural, a partir de vários problemas que a própria economia teve e não se assegurou, mas também quando você encontra o imperialismo norte-americano que não
tem escrúpulos, zero ética, não tem nada relacionado a direitos humanos. A Venezuela ela não ficou pobre porque ela foi contra o capitalismo, porque ela decidiu, agora eu não sou mais capitalista, agora eu quero fazer, eu só amo o socialismo. Não foi por isso. Ela foi punida porque tentou fazer com que a dependência relacionada aos Estados Unidos caísse. Então, qualquer governo que defenda a sua soberania vai ser uma ameaça estratégica para os Estados Unidos. Assim como o Brasil. Não ache que essas briguinhas que estão acontecendo, sanção no Moraes, sei que, meu amigo Bolsonaro... Não ache que isso é para poder levar a democracia ou porque eles estão defendendo o Bolsonaro porque ele... Não. Essa é a brutalidade desse sistema imperialista dos Estados Unidos, que utiliza desses fantoches para chegar em algum lugar e falar: passa para cá minha água, passa para cá o meu petróleo, passa para cá minhas bauxitas, passa para cá meu salário o quê. Então, você se associa, no caso você não, os Estados Unidos se associa a uma burguesia interna sabotadora, patriota, que vai pedir socorro, forças armadas venham nos ajudar, Estados Unidos nos salve. E aí vem um puto e fala que a gente está com um cenário terrorista no Brasil. Aí é mais fácil amarrar a porra do Brasil num saco, dar um laço e entregar para eles. Então, tome muito cuidado com propaganda ideológica nesse momento, que é o que mais tem por aí. E não se engane achando que essas operações que estão acontecendo e que podem continuar a acontecer, tem algo a ver com direito humano, com rompimento de um regime autoritário. Não. E mais uma vez, regime autoritário não é defendido, não acho que é certo, não acho que o que o Maduro estava fazendo foi ok, foi tranquilo, foi aceitável, mas a gente não pode legitimar um país entrar dentro do outro, quebrar a soberania, quebrar as estruturas com essa lógica, sendo que a gente sabe que no final das contas é por uma coisa muito maior, que é continuar no topo. E também demonstrar para outros países que eles ainda possuem um cadro de influência ali. E agora a gente vê um pouquinho do que vai acontecer daqui para frente, para a gente entender um pouco mais. Como eu falei, esse foi um resumo muito rápido, digamos assim. Se eu esqueci data ou se eu falhei em alguma data, perdão, tá? Mas eu não sou muito bom com nomes e datas, isso me atrapalha, principalmente em aula. Eu sempre fui a pessoa que anotava e deixava assim, porque senão eu acaba esquecendo. Mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode comentar também em outros lugares, ou mandar, né, na DM também, que se eu puder eu vou estar respondendo. E espero que você tenha entendido todo esse contexto para chegar até aqui, né? Do porquê que, por exemplo, a Venezuela ela é a maior reserva de petróleo no mundo e ainda assim ela é pobre. É porque isso mostra pra gente basicamente que a estrutura imperialista dos Estados Unidos ela vê a riqueza em outro lugar e ela aniquila a possibilidade desse lugar usufruir dela. Então, tudo que a gente está vendo agora é algo que pode realmente acontecer com a gente. Algo que pode acontecer com outras nações próximas e que está acontecendo em diversos outros lugares do mundo, patrocinado pelos Estados Unidos. E eu espero de coração que você entenda do que eu estou falando aqui, que você não acha que eu estou defendendo regime A, B ou C da Venezuela, muito pelo contrário. Mas que você entenda que existe assim essa lógica por trás e que a gente precisa entender o que está acontecendo para não cair nesses discursos de que foi bom assim porque ótimo, né? Palestina, tem alguma desgrama que falou esses dias atrás aí que a galera da esquerda estava defendendo Palestina livre esses dias atrás, mas quando chegou a liberdade na Venezuela não gostou. E assim, que porcaria de liberdade é essa que você vai perder boa parte da riqueza, você vai ser refém de um país, né? Então vale a gente lembrar que diversos países, principalmente, né, sobretudo na questão do Oriente Médio, foram invadidos pelos Estados Unidos com essa justificativa, e os Estados Unidos entrou, mexeu, fez tudo que tinha para fazer, extraiu tudo que teve que extrair, e durante aquele período que ficaram ocupados, criaram várias facções, vários grupos extremistas, e aí na hora que deu merda, eles raparam fora e deixaram a população que nada tinha a ver com aquilo, tendo que arcar com aquele processo violento que ficou para trás. Então esse é o modus operandi.
Aquela velha ideia do tipo, você abre a sua casa, vem alguém, faz festa, putaria, quebra tudo, caga todo o negócio, e aí depois você tem que se virar e ficar com aquilo tudo que sobrou. Justamente por ser o seu país. Então, espero que tenha gostado, comenta aqui, compartilha com mais pessoas. Esse é um vídeo que ficou um pouco mais longo, né, no sentido de ser um episódio mais longo, porque é mais complexo, né. Então, se surgir dúvidas sobre aquilo que a gente conversou aqui, talvez eu faça uma parte 2, né, para poder voltar e explicar mais alguma coisa que tenha ficado para trás. Mas, em resumo, é isso aí que a gente precisa saber para entender qual é o contexto hoje da invasão dos Estados Unidos na Venezuela e o que a gente pode esperar daqui para frente também, principalmente se algo não for feito em relação à dinâmica global e todos os golpes imperialistas que os Estados Unidos têm adotado por aí. Beijo enorme no teu coração e até a próxima.